tarde a todos. Vamos dar início a mais um evento do nosso grupo do Observatório Constitucional. Hoje nós vamos debater sobre a história do pensamento constitucional na era Vargas, um tema extremamente importante, que foi tratado pelo livro do professor Luiz Rosenfield, esse livro que está aqui, Revolução Conservadora, a genealogia do constitucionalismo autoritário brasileiro. Professor Luiz Rosenfield, seja muito bem-vindo. O professor é do Departamento de História da PUC do Rio Grande do Sul, e tem sido muito elogiado por essa obra. Vejam que hoje mesmo eu falava com o conhecido professor de História do Direito, o Arnaldo Godoy, que inclusive fez uma resenha sobre o livro, está no Consultor Jurídico, e ele dizia que, olha, é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, até porque ele vem preencher aí uma lacuna nessa parte do nosso constitucionalismo, da história do nosso constitucionalismo. E o professor enfatiza, olha, é um livro que tem que ler com lápis na mão, sublinhando, daqueles que você estuda mesmo, porque ele, de fato, traz uma série de autores que muitas vezes não são muito conhecidos, Francisco Campos talvez seja a figura central na obra, Oliveira Viana, e outros que fazem parte da nossa história constitucional, Rui Barbosa, e vários outros. Então, acho que é um livro aí que merece ser lido e estudado com lápis na mão, como diria aí o professor Arnaldo Godoy. E para debater sobre esse tema tão importante nos dias atuais, nós temos a professora Laila Maia Galvão, que é do Instituto Federal do Paraná, e que também está lançando, recebi hoje, a professora Laila me mandou essa cortesia, muito obrigado, está lançando hoje um livro que também vai fazer, tenho certeza, sucesso, porque ele também trata do pensamento jurídico na era Vargas, especialmente, aqui traz a figura do Anísio Teixeira e o seu papel na criação da antiga Universidade do Distrito Federal, na época, do Rio de Janeiro, e é uma história extremamente interessante, até porque isso depois vai desaguar, vai influenciar a própria criação da nossa UNB, da nossa Universidade de Brasília, o germe, Laila? A figura da Anísio Teixeira, depois do Darcy Ribeiro, estão aí na criação dessa Universidade do Distrito Federal, que depois deu margem à criação da UNB. Então, é um livro que eu também recomendo, da professora Laila Galvão, que vejam aí também, é um especialista especialista do pensamento jurídico na era Vargas. E, para melhorar ainda, a nossa tarde de debates, nós temos o professor Marcelo Casseb, que é o nosso maior conhecedor de história do direito do nosso grupo, faz parte do nosso grupo de estudo, está aí em todas as nossas reuniões, e é já conhecido como um especialista na história das ideias constitucionais. O professor Marcelo Casseb tem uma série de trabalhos nessa parte. Então, vamos fazer uma reunião, como a gente sempre faz, muito descontraída, um debate numa tarde aí, que a gente pode engrandecer muito aí as nossas reflexões sobre todas essas temáticas em direito constitucional, que é o que a gente tem feito aí em todas as reuniões, sempre com ótimos debates. Então, eu vou passar a palavra ao professor Luiz Rosenfield, para que ele fale um pouco da obra, fale um pouco do livro, como é que ele fez. Eu achei super interessante, viu, Luiz? E, de fato, super importante que tenha um prefácio de ninguém menos do que o professor alemão Dieter Grimm. Faz o prefácio da obra. E o prefácio, extremamente impactante, diz, inclusive, que essa obra pode servir de referência até para estudos comparados hoje com o que está acontecendo em alguns países como Hungria, Polônia, Turquia, etc. Então, vejam aí, o professor Dieter Grimm falando algo extremamente importante nos dias atuais, em que há, como a gente sabe, como a gente vem comentando, uma crise da democracia em diversos países. Então, daí outra importância do livro do professor Luiz Rosenfield. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Vamos fazer uma conversa boa aí, agora nesse final de tarde. Vou passar a palavra. Então, muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês. Queria saudar, então, oficialmente o
professora Laila, Marcelo, é bom estar entre amigos, e principalmente, né, falando do meu livro, sabendo que aqui com vocês três, tem 3 grandes livros por detrás de cada um, que eu admiro muito, o livro da Laila recentemente, inclusive incomodei ela sem a conhecer, uns 6 meses atrás, dizendo, quando é que sai esse livro, não aguento mais ler PDFs, né, porque eu fiz 2 doutorados, acabei meu segundo agora em março, e eu decidi, depois disso, que eu não leio mais teses em PDF, que publiquem livros para poder ler de um modo, né, humano, assim, né, para os olhos e para o bem-estar físico do pesquisador, né? Então, para mim, uma satisfação até adicional, né? Porque eu fui estagiário do André há uns 10 anos atrás no STF, foi uma das minhas aventuras sair de Porto Alegre e ficar lá no gabinete do ministro Gilmar. Então, é um grande prazer estar aqui, né, agora numa nova posição, numa nova condição, né? Então, a gente está falando, gente, sobre o meu livro mais recente, né, Revolução Conservadora, a genealogia do constitucionalismo autoritário brasileiro, que saiu pela editora da PUC, né, a Edipuc RS, agora em janeiro. Então, eu já fiz várias lives, né, sobre esse assunto, e é muito bacana conversar sobre o livro, até mostrar um pouco do contexto, porque esse livro ele nasce de uma grande insatisfação minha como aluno de direito, né? Eu venho de uma família de professores e sempre fui muito ligado às humanidades, à história, à filosofia, à política, e eu sempre fui um outcast dentro do direito e nunca entendi assim realmente como é que funcionava o nosso direito brasileiro com seus caminhos e descaminhos, né? Então eu escrevi o livro que eu gostaria de ter lido, na verdade, há 15 anos atrás, entrando na faculdade de Direito. É um livro que eu gostaria de ter, que teria me explicado realmente esse acidente que é a nossa história constitucional, mostrando, então, algo que foi sempre minha obsessão desde mais novo, que é de que forma que o autoritarismo está presente dentro do direito, né? De que modo a comunidade jurídica reage diante de arroubos autoritários, e eu percebi, então, que existia, assim, inúmeras lacunas em vários recortes, e acabei escolhendo Era Vargas por causa da correlação, assim, com a República de Weimar, com a época do Entre-Guerras, com as minhas leituras, assim, pretéritas de Carl Schmitt, e comecei a me dar conta, por que escrever uma história, né, de direito alemão na tese, se eu posso, que já foi feito muito, tanto nos Estados Unidos, quanto na França, quanto na própria Alemanha, porque eu não faço algo daqui, né? Não seria algo muito mais relevante, e eu comecei a estabelecer esse trabalho aqui de uma forma um pouco autodidata, no sentido que eu estava num centro de pós-graduação, que é a Unicinos, né, que é uma das grandes privadas aqui da região sul, e eu estava num lugar onde se trabalha muito teoria constitucional, hermenêutica, teoria de sistemas, mas não é propriamente um centro de história do direito. Então, eu comecei a escrever, a pesquisar com uma certa liberdade, mas sem estar ancorado, vamos dizer assim, num grande hub de história do direito que eu pudesse escolher qual arquivo eu ia ir, como eu ia fazer, ou realmente trocando ideias diariamente com outros profissionais da área. Então, eu me dei conta que, bom, uma coisa que eu sei mexer é com doutrinas, né, são com os livros de direito. Então, eu instintivamente, sem ter lá muita formação de historiador, comecei a me dar conta que existia um oceano de doutrinas, lato sensu, doutrinas, artigos, ensaios, memórias, discursos, conferências, dessa época, da década de 30 e 40, que estavam ali sentando nas estantes dos sebos, nas bibliotecas, e comecei a comprar tudo que eu tinha condição de, e comecei a mapear, então, tudo que a Biblioteca do Supremo poderia me proporcionar, e a da PUC, da Unicinos, etc., e comecei realmente a formar um corpo documental de obras, né, do direito. Então, se tem uma coisa que nós, aqui da comunidade jurídica, entendemos, é que nós tradicionamos o conhecimento, principalmente nesse nosso mundo, nesse nosso mundo ibero-americano e europeu continental, é a tradição, né, dos livros do conhecimento, assim, quase escolástico. Então, eu comecei a me dar conta de uma porção de frases tortas, de posicionamentos estranhíssimos, e comecei a tentar montar um mosaico, assim, de, bom, como é que eu explico um Pontes de Miranda com teorias arianas e eugênicas na década de 20?
né? Como é que eu explico um Temístocles Cavalcante em 38 dando palmas para o Estado Novo? De que forma o Castro Nunes, ex-ministro do Supremo, está falando do espírito público fora dos partidos políticos? Quer dizer, uma porção de textos assim complicados, vamos dizer assim, que estão inseridos então num contexto de forte turbulência na realidade internacional. Então a gente pensa que essa é uma obra produzida então sobre o direito brasileiro de uma era, né, de autoritarismo aqui no país, mas na comparação global na era dos totalitarismos, né, fascismos, comunismo e dali para adiante. Então eu comecei a fazer as comparações de modo a tentar contar uma história, né, a partir de temas desde a década de 20, com a crise da Primeira República, a crise também decorrente do tenentismo, contar um pouco da história mal contada da revisão de 26, que é muito esquecida, né? E entrando, então, em Revolução de 30, Constituinte, antes disso, a Revolução de São Paulo em 32, e tentando, então, fazer uma certa cronologia, mas orbitando, então, nos grandes temas de direito constitucional. Então, mostrando de que forma nós temos aqui na década de 30 e 40 a ascensão das ideias autoritárias. E uma coisa que eu me dei conta, escrevendo a tese, o livro, foi que, na Primeira República, nós já tínhamos uma prática autoritária, já era realmente um sistema muito focado nas fraudes eleitorais, né, num sistema assim, de um liberalismo um tanto quanto excludente, uma Primeira República liberal, mas cheia de problemas, e que tinha uma prática autoritária que era desenhada em 2 ou 3 eixos, né? Governar a partir de estado de sítio, intervenção federal e por uma certa arbitrariedade no controle dos estados, né, em que cada estado tinha os seus negócios, as suas coisas, né, e as práticas oligárquicas iam então se adensando numa estrutura republicana em que cada partido republicano de cada estado era um pouco senhor daquela terra, né? Então eu me dei conta que dessa prática autoritária dentro de uma moldura mais ou menos razoável, vamos dizer assim, em termos formais, da Constituição Republicana, dessa prática autoritária, nós fomos, na década de 30, para um autoritarismo propriamente doutrinário. Então, uma perspectiva que o autoritarismo ele é assumido como algo ok, algo aceitável, e é professado de peito aberto, né? Então, a gente tem, por exemplo, textos clássicos do Campos que são de 35, não são do Estado Novo, né? Então, a gente, para quem conhece bem a área e os eventos, a gente tem Lei de Segurança Nacional em 35, Tribunal de Segurança Nacional em 36 e apenas em 37 o Estado Novo. E a gente percebe que as ideias autoritárias elas já estão no Brasil na década de 20 e no começo da década de 30. E o Estado Novo, não que ele seja uma consequência natural, mas ele é apenas o resultado mais pronto e acabado de um processo de consolidação das ideias autoritárias, né? Então, aqui no texto, eu lido muito com essa questão, né, de uma geração de idealistas constitucionais, vamos dizer assim, de Pedro Lessa, de Rui Barbosa, ainda que tenham, vamos dizer assim, ideologias diferentes, né? Quer dizer, Pedro Lessa é muito mais um positivista, em certo sentido, um positivista quase, né, o Paim fala que o Lessa é um dos últimos positivistas ilustrados, né, em torno de um positivismo kantiano que envereda para Spencer, para outros pensadores, e o Rui, né, muito mais um liberal clássico, e essa geração de grandes nomes assim que conformam institutos, instituições e conceitos de um direito liberal democrático vão perdendo espaço na década de 30, né? Ambos vêm a falecer na década de 20, e os seus sucessores não são assim vultos como eles foram. Quer dizer, Lessa é sucedido por João Arruda, em São Paulo. Rui, de certa forma, tem uma descendência em João Mangabeira. E a gente percebe, então, que esses grandes nomes assim, que conformavam uma ideia mais ampla de possibilidade de um direito constitucional, democrático e liberal, são gradualmente, então, suplantados por grupos que eu chamo, a partir da nomenclatura do Oliveira Viana, de realistas autoritários, né? Esses autoritários que se julgavam capazes de ler a realidade do Brasil profundo.
Então, Oliveira Viana, por exemplo, muito referido, né, como um grande sociólogo, um dos grandes, né, pensadores do Brasil, apesar do racismo e outras coisas mais, percebia, então, essa necessidade de enxergar, supostamente, a realidade do sertanejo, do gaúcho, dos últimos rincões do Brasil, e acusava, então, essa geração mais velha de serem idealistas, né, de serem idealistas constitucionais, que apenas imaginavam um Brasil importando sem filtros o direito anglo-saxão, o direito francês, institutos europeus. Né? Então, peguem, por exemplo, o Oliveira Viana chama o Pedro Lessa de sonâmbulo judicial, né, como se fosse um juiz que acorda de noite e fica vagando pela casa de olho fechado, pensando em direito inglês, né, em questões alheias à realidade nacional. Então, esses realistas se arrogam desse golpe retórico, que ainda é muito, muito atual, em certo sentido, né, dessa ideia de contato com o povo, etc., toda uma própria concepção autoritária da direita de democracia, entre aspas, democracia, né, de governo direto com o povo, né, uma ideia de conexão direta, sem mediação das instituições. E aqui na tese, então, só para fazer um fecho, assim, para a gente não ficar só no monólogo, a ideia aqui foi, então, trabalhar com cerca de 90 juristas, né, eu consultei uns 120, 130, mas trabalhei mesmo, manipulei 91 juristas, pelos meus cálculos, e isso deu mais ou menos umas 600 referências. Né? Então, a ideia foi não ir a arquivo, né, não pegar processos judiciais, não pegar fontes primárias assim de historiador de formação, porque eu me dei conta que eu estava realmente inundado de fontes, que se eu pegasse mais um gênero de fonte, eu poderia realmente me afogar, que já foi realmente um peitaço, né, trabalhar com Campos, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, João Mangabeira, Valdemar Ferreira Martins, e outros tantos autores, de certa forma, marginais. Né? Então, eu usei muito dos gaúchos, aí surge gente do Maranhão, do Ceará, de Manaus, etc. E a ideia não foi realmente fazer algo muito centrado ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou mesmo aqui no Sul. A ideia foi realmente ver praticamente todo mundo que fala sobre direito constitucional em alguma dimensão, e eu consegui fazer um mapeamento, se não exaustivo, um mapeamento que ele é muito abrangente. Né? Então, eu fiquei 2 anos só juntando artigos e tratados, manuais, ensaios, separatas, tudo que eu podia pôr minhas mãos. Assim. Então, a ideia foi ter uma imagem de realmente conseguir mostrar esse imaginário da época. Né? Então, mostrando juízes, advogados, professores de direito e mesmo poetas, que, no caso, se manifestavam sobre questões de direito público e de direito constitucional. Posso citar um exemplo eloquente, o Tasso da Silveira, que é um famoso integralista, né, um poeta da ala mais conservadora, assim, nesse modernismo de direita, que tem um livro chamado Estado Corporativo, que trabalha realmente em linhas integralistas, com uma ideia, né, de corporativismo proto-fascista, então dando essa abertura semântica assim, para mostrar assim, olha, o jurista, todo aquele que, de alguma forma qualificada, né, trabalhou com questões de direito no debate público mais amplo. Né? Então, até abrindo para essas exceções, trabalhar com médicos, com poetas, com jornalistas que se posicionaram dentro desse mundo das ideias. Né? E assim, só para dar um fecho, então, para essa primeira explanação, eu pensava, né, ao trabalhar com a ideia de constitucionalismo autoritário, que eu ia ser muito criticado, assim, pelos constitucionalistas, né, por alguém que trabalha realmente propriamente com teoria constitucional dogmática, né, e eu tenho ficado muito contente porque a recepção tem sido muito boa, até pelo timing do livro, né, e pela abertura, né, de aumentar um pouco o escopo interpretativo da tipologia das constituições e de poder, então, falar livremente sobre uma tese, uma tese da tese, que é falar desse constitucionalismo autoritário com toda a sua carga paradoxal, de um modo mais aberto, de modo que a gente assuma uma visão menos ingênua, né, que as constituições conformam uma nova situação, como se no Brasil a tradição constitucional quente, efetivamente pronta e acabada, começa em 88, né, quando esse não é o caso.
e talvez o nosso maior problema hoje de interpretação deficitária da própria Constituição, em várias dimensões, decoa um pouco do que eu vejo aqui no livro, né, de que a Constituição serve a diferentes projetos ao mesmo tempo, e não é uma Constituição salvadora que resolve os problemas, e sim o modo como nós a tratamos, a manipulamos. Então, acho que agora a gente pode, né, André, posso te passar de volta a palavra para a gente trocar uma ideia e conversar. Ótimo, Luiz. Antes da gente começar o debate, eu queria ressaltar aqui a presença do professor Glauco Salomão, da Universidade Católica de Pernambuco, né, outro colega lá de Recife, lá junto com o Marcelo. Seja muito bem-vindo, viu, Glauco? É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Inclusive, fique à vontade para pedir a palavra, participar do debate, tá? De fato, é uma honra tê-lo aqui, viu? Boa tarde, pessoal. Obrigado, André. Boa tarde, Luiz. É um prazer conhecê-lo, colega Marcelo Casseb. Prazer conhecê-lo, o autor da obra. Eu comecei a ler o seu trabalho, estou gostando muito, estou no comecinho, estou chegando no terceiro capítulo, mas parabéns pela pesquisa e estou aqui hoje mais para ouvir e aprender com vocês. Obrigado pela presença. É como você falou, né? Os professores de Direito Constitucional estão indo atrás do seu livro. Para aprender um pouco mais sobre esse período aí, que, de fato, a gente sente, né, que o livro, de fato, vem preencher aí uma lacuna mesmo. A gente não tinha... Claro, existem os livros, a gente tem, né, do Oliveira Viana, do Francisco Campos, mas um estudo abrangente sobre a história das ideias, isso, de fato, foi muito importante, tá? Para dar sua contribuição aí nos estudos de direito constitucional atualmente. Bom, vamos passar a palavra para o professor Marcelo Casseb, né, para fazer aí as suas considerações e a gente iniciar o debate. Pode ser, Marcelo? Oi, André. Boa tarde novamente. Queria, mais uma vez, aí, saudar o professor e amigo, colega Luiz Rosenfield, a Laila, amiga aí de longa data também, né, desde as bancas do mestrado lá em Brasília, ou aí em Brasília, o professor André, que também, do mestrado, a gente começou a desenvolver essa relação de amizade e de cooperação, né, científica, de pesquisa. O professor Glauco, outro grande amigo, colega aqui também da Universidade de Pernambuco, grande constitucionalista, um grande amigo, e os demais pesquisadores, alunos, alunas que estão aqui presentes. Para mim, é sempre uma satisfação, né, a gente discutir os temas da história constitucional. O Luiz, a gente se conheceu pessoalmente, né, Luiz, lá no Rio, no encontro lá do IBHD, do Instituto Brasileiro de História e Direito, no congresso, o último que houve, né? Em Curitiba? Foi em Curitiba, isso, em 2019. Pois 2020 não houve, né? Foi o ano passado, a pandemia atrapalhou todos os planos, e ali a gente teve a oportunidade de conversar longamente. Ele ainda estava por concluir essa pesquisa, mas eu me lembro que quando ele comentou comigo, eu disse exatamente o que o André acabou de falar, bem para preencher um vácuo enorme que nós temos em termos de uma reflexão mais ampla e, ao mesmo tempo, aprofundada de um período histórico, né, crucial na formação do próprio Estado e da própria doutrina nacional. Então, o que a gente percebe muitas vezes é esse olhar para o estrangeiro por parte dos nossos constitucionalistas, em especial, e, com isso, esquecem um pouco de olhar para trás, né, no sentido de olhar para a nossa própria história e fazer uma reflexão que tenha por objeto todo esse processo de avanços e retrocessos que nós tivemos. Então, somente por isso, eu fiquei extremamente ansioso pelo livro que estava por vir. Logo que defendeu a tese, o Luiz depois me enviou o trabalho, né, que tinha acabado de ser defendido, comunicando que tinha sido uma bela arguição a que o trabalho foi submetido, e tinha também impressionado bastante a banca. Depois eu tive a oportunidade de ler a tese,
Li alguns outros textos que o Luiz tem publicado, né, já, apesar de recentemente ter defendido, acho que tem um ano e pouco, né, Luiz? Isso, 1 ano e meio. Mas, assim, já tem uma produção em torno do tema que a gente pode dizer que engloba, né, acho que a Primeira República, e vai aí passando pela Revolução de 30, o Estado Novo, evoluindo a Constituição de 46, com reflexões extremamente importantes. E então, só nisso já há muito mérito, né? A Laila também, que é uma grande pesquisadora da história constitucional desse período, né? No início, ela tem um trabalho de mestrado sobre a República, questão da intervenção, e agora com doutorado ela aprofunda numa outra perspectiva, mas sempre à luz da história constitucional, sabe também das lacunas que nós temos aqui no campo. E, então, a gente, como falou o professor Antônio Sampaio Godoy, a gente está aí realmente muito alegre para poder receber essa obra e criticar. Do livro, Luiz, eu queria fazer uma provocação, ou foi você, o André, que comentou ainda agora há pouco, que ele vem em boa hora, mas é em boa hora mesmo. Eu estava me lembrando aqui, eu tenho feito muitas leituras desse período ultimamente, e há alguns pontos que a gente poderia tentar fazer alguns links com essa grande pesquisa que você fez e com o momento atual. Um deles, que foi motivado até pela uma coletânea que o professor André organizou sobre a interpretação do artigo 142 da Constituição Federal e o que estaria ali por detrás dele, e na sombra, e isso foi o tema que eu explorei, está o poder moderador. A minha primeira pergunta para você, o mote, assim, não é uma pergunta, mas é o que eu gostaria de ouvir da pesquisa que você fez, porque você enfrentou a Constituinte de 33, 34, e foi uma Constituinte também formada por grandes, para além de intelectuais, também grandes juristas, e houve a proposta, né, de restauração da ideia do poder moderador. Tem um livro, né, do Jorge Medeiros sobre esse tema. Seria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, como foi essa discussão, porque foi rejeitada essa ideia, num momento crucial do nosso percurso constitucional, porque ali parecia já muito claro uma guinada, se a gente não quer dizer autoritária, mas uma guinada em prol de um pensamento mais corporativo, mais coletivo, que ali na frente vai desembocar, né, como você comentou, na própria questão da formalização do Estado Novo. Então, pergunto isso, que aí é um segundo aspecto que eu acho que a gente poderia depois ampliar essa discussão, porque, de alguma forma, ainda que tenha sido rejeitada essa proposta, que essa ideia não tenha vigorado, existe, como se fosse uma estrutura de mentalidade, efetivamente, que jamais foi superada, uma noção que é alimentada por muitos juristas, inclusive, e aí sem querer fazer um juízo de valor, mas o fato é que existem pessoas que defendem que essa noção do poder moderador ainda estaria presente hoje. Então, até que ponto essa defesa é tributária a um resquício desse pensamento autoritário que nós temos, e se nós poderemos falar que, não obstante o fim do Estado Novo, não obstante o fim do período do regime ditatorial militar, em 84, com a redemocratização que se seguiu, a nossa tradição constitucional ela talvez seja ainda fortemente enviesada por essas perspectivas autoritárias. Acho que esse é um tema que a leitura do seu livro desperta muito,
em nós, sobretudo pelo momento, né? O Samuel Moyen sempre fala isso, né? Que toda a história é sempre uma reflexão do presente. Então, a história de um tempo passado é sempre, em algum sentido, uma história do presente. E, lendo o seu livro, eu acho que essas questões sempre vêm à mente. Até porque, aí aqui um outro ponto que eu queria também lhe ouvir, do ponto de vista da teoria da história, isso não é muito acreditado, né? Ou seja, a história não tem uma temporalidade cíclica, né? Isso ficou muito claro, pelo menos desde o Reinhard Koselleck, né? Quando analisa as estruturas de temporalidade do tempo, ele diz, olha, a história não é cíclica, também não é evolutiva, e isso você, desde a sua primeira fala aqui hoje, pontuou, e o livro a todo tempo tem essa reflexão, mas será que isso é até um livro novo que foi recentemente publicado pelo Jack Balkin, será que a gente poderia falar em ciclos constitucionais no sentido de que aquilo que passou tende, de alguma forma, a se reproduzir, em particular, quando a gente olha a história constitucional brasileira, que parece que vive ciclos, ora, digamos, com pendores mais democráticos, ora com pendores mais autoritários, ou ciclos dentro do arco democrático, em que ora nós temos mais a proeminência de um determinado poder, o executivo, ora de outro, seja o legislativo, ou agora, como se tem questionado tanto, o próprio judiciário. Então, seriam esses pontos que eu sempre tenho me questionado, e a leitura fundamental do seu livro impõe isso, porque questionar a sua obra, acho que por alguns aspectos específicos, a gente ia perder um pouco essa oportunidade de provocar mais o autor e extrair dele aquilo que está dito e aquilo que não está dito, mas como, portanto, a história do direito pode nos auxiliar nessa importante tarefa de refletir também sobre o nosso presente. Então, Luiz, quero dizer mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com você e puder agora discutir nesses termos o seu livro aí. Valeu. Obrigado, Marcelo. É sempre bom, né, ter uma provocação assim, de altíssimo nível, porque nos desperta realmente, né? O ponto é que, quando nós falamos desse livro do Borges, né, que é, se não me engano, O Poder Moderador na República Presidencial Brasileira, se não estou enganado, de 33, né, esse é um anteprojeto dele para a discussão mais ampla da Constituinte de 34, né? E uma questão que eu levantei no livro, bem no miolo, é que, a partir de 30, né, quando nós temos a Revolução exitosa, o governo provisório, né, que é uma ditadura, e esses elementos assim de guerra civil em São Paulo e realmente de uma conjuntura de, vamos dizer assim, que forçava a um movimento constitucionalista, nós temos também uma caixa de Pandora de propostas constitucionais inovadoras, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que junto com o Borges também tem o Venceslau Escobar, que é um opositor do Júlio de Castilhos, depois do Borges, depois do Vargas, né? Para vocês terem uma ideia, né, algumas pessoas vivem demais, né, vivem 150 anos. O Venceslau Escobar se formou em São Paulo durante o Império, numa turma antes do Júlio de Castilhos, antes do Assis Brasil. Então, o Júlio de Castilhos morre em 1913, eu acho. Depois ele é opositor de todo o governo borgista, que dura 25 anos, e depois é opositor a Vargas. E o Venceslau Escobar, em 32, também tem um projeto, né, mesclando ideias liberais com flerte com o corporativismo, mas não muito, e o Borges também tem um projeto. Então, eu resgatei alguns livrinhos assim esquecidos, né? O do Borges se lembra mais porque o Brossard reeditou nos anos 90, numa edição aqui da Assembleia Legislativa. Só que o texto do Borges, essa questão do poder moderador, quando a gente se aprofunda, ela não surge com tanta força assim quanto ela parece, sabe? Porque para um positivista kantiano, assim, castilhista, como Borges, ele sequer fala de Comte, por exemplo, ou de uma ditadura republicana, ou de política científica, que seria o que a gente esperaria, né, de alguém que governou o Estado.
por 25 anos, e junto com o Júlio ficam 40 anos de hegemonia do PRR, que era um governo, né, um partido que participou realmente ativamente de uma ditadura, aqui, né, de uma ditadura propriamente autoritária, inclusive com a nossa Constituição de 14 de julho de 1891, que era uma Constituição positivista e autoritária, que deixou os maragatos, né, do Assis Brasil e do Gaspar Silveira Martins completamente exilados do poder, né, numa margem assim do poder hegemônico. Então, o Borges vem com essa ideia de poder moderador, mas além de não citar Comte nenhuma vez, nenhuma sequer, ele vai enveredando por diferentes ideias assim de um semipresidencialismo, de empoderar o presidente, mas não muito, mas em oposição ao que estava se desenhando do Vargas, né? Quer dizer, ele não está participando, vamos dizer assim, com esse texto ou com a sua atuação numa gênese do Estado Novo e de um autoritarismo declarado. Na verdade, é mais o contrário, no sentido de que ele se opõe à própria ideia do Vargas, né? Ele se opõe tanto a cavalo, né? Tanto é que ele é exilado no Pernambuco. E, se não me engano, ele fica preso no estado do Pernambuco, literalmente preso, ele não poderia sair do Pernambuco, né? E mandam ele de navio, junto com o Batista Luzardo, que é outro caudilho aqui da região, da fronteira, e ele sequer entra em Porto Alegre, né, porque havia o medo da comoção que causaria se ele fosse preso aqui no estado e entrasse em Porto Alegre algemado num camburão, uma coisa. Ele vai de navio até o Recife e fica, entre aspas, preso, né, solto, mas dentro do estado do Pernambuco. Então tem essas histórias meio malucas, né, e o Borges, então, tem esse projeto que, na minha visão, é um projeto que não tem, vamos dizer assim, talvez o peso de ser um projeto decisivo na época, e já é um projeto de alguém que está se despedindo da política, né? Alguém que está realmente, vamos dizer assim, um homem de uma outra geração, né? Um homem da geração do Rui Barbosa, do Lessa, do próprio Venceslau Escobar. Então, talvez o Borges, nesse texto, simbolize uma mensagem que eu quis passar, né? E até foi um dos fios condutores do trabalho, de mostrar o choque geracional, né? O choque geracional de uma geração que já nasceu na República, mesmo ter nascido, como o caso do Campos, ali em 1891, 1890 e tantos, já é uma geração que está pensando com outras categorias, com outros problemas, e é uma geração já do entreguerras, né? Uma geração já que é o Campos, né? O Francisco Campos talvez simbolize melhor, né? Uma geração que começa a ter algum tipo de projeção imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial, né, que o Campos começa a concorrer em concursos no que seria hoje, né, a Faculdade de Direito da UFMG, né, na antiga Faculdade de Direito Livre de Belo Horizonte, e essa geração começa a se movimentar efetivamente no final da década de 10, começo da década de 20, e começa a galgar espaço. E a gente vê que o Borges é um homem de um outro tempo, é alguém de uma outra estrutura, inclusive, de pensamento. Então, alguém que está imbuído de um positivismo, de um evolucionismo spenceriano e outras influências e outros esquemas de pensamento. Então, o que o Borges simboliza, na verdade, nesse texto, na minha visão mais íntima mesmo, é o seu ocaso, né? Tanto é que ele larga o contismo e vai à missa aqui em Porto Alegre, vamos dizer assim, se abre novamente ao catolicismo, e faz tudo o que ele não fez por 40 anos, dentro do esquema mais ou menos duro do PRR, né, que, para quem não é aqui do Estado, é um partido extremamente disciplinado e guiado, né, por ideais positivistas e se abrindo, né, esses diferentes modelos assim, materialistas e laicos, né, e antirreligiosos, etc. Então, aqui a gente tem uma experiência ímpar nesse sentido. E eu acho que o Borges tem um pouco essa até inclusive uma resistência frente à nova geração, que é a geração que ele próprio gestou, que é o Vargas, né? Quer dizer, Vargas responde a Borges não sei por quantos anos, como subalterno, como membro, né, abaixo na hierarquia dentro do partido. Então, o Vargas é um filho do PRR, mas é um filho que se rebela, né, que vai viver sua vida e fazer a sua carreira. Então, a gente não pode perder de vista, assim, que e se fala muito da continuidade do positivismo no Brasil, e essa é uma tese que eu discordo frontalmente na minha segunda tese, que o positivismo contínuo no Brasil da década de 30 é um positivismo esgotado,
É um positivismo completamente desgastado e corrido já. Ao contrário de muitas pessoas que ainda defendem que o positivismo continua nos militares e continua até ad eternum, assim. E eu mostro um pouco na tese, assim, não é esse o foco da tese, mas tentar mostrar de que forma que essas gerações vai ter uma dança de cadeiras, né? E sobre a questão dos ciclos, né, por mais que a gente não possa falar dos ciclos em termos assim de teoria da história, para quem como nós quatro aqui que estamos dedicados né, a estudar compulsivamente, né, diferentes facetas, nós cinco com o Glauco, com diferentes colegas, as facetas, né, do fenômeno constitucional, a Lália e o Marcelo muito focados aqui na parte histórica, é impossível não ver padrões, é impossível não ver que de cada 30 em 30 anos, 35 anos, o vento muda, há algum clique. Né? E a gente pode não falar de ciclos, a gente pode falar de eventos, né, que fazem realmente o vento virar, e como em diferentes perspectivas a gente pode perceber que na história, né, a história, vamos dizer assim, pura, vamos dizer assim, se é que isso existe, a gente tem 11 de setembro, Segunda Guerra Mundial, diferentes eventos que mudam, vamos dizer assim, como nós percebemos as coisas, né, e aqui na era Vargas, talvez, eu usei muito, né, como um laboratório radical de todo o século XX, como um tipo de evento aqui de 15 anos, que explica muito da Primeira República e também irradia efeitos, né, para o que viria depois, mas eu sempre procurei fugir, né, Marcelo, de tentar encadear isso ou no regime militar ou no presente, até porque a tese não foi escrita, né, tendo em vista a atual crise presente, né, ela foi escrita, eu matutando isso em 2015, 2016, assim, um pouco à la louca, realmente, não estando muito feliz com a teoria do direito, com a filosofia do direito, e não pensando em escrever uma tese como de colegas como o André. Eu não quero fazer algo sobre Alexis, sobre Gadamer, sobre quem quer que seja, sobre Atienza, etc. Mas não, isso não me completa, né? E a ideia foi realmente ver, bom, como eu posso explicar um pouco dessa minha paixão pela filosofia e teoria do direito, que chegou no muro dizendo, não quero mais fazer isso no nível de uma abstração tão intensa, né, de Dworkin, Hart, Kelsen, etc., não quero fazer na perspectiva da ciência do direito, como que eu posso trazer essa bagagem do mestrado, da graduação, para uma análise, né, que mostre esses acidentes, essas idas e vindas do pensamento constitucional no Brasil, né? Se a gente pega, por exemplo, teses e livros, né, que falam de pensamento constitucional brasileiro, a gente conta nas mãos. Esse é o problema, na verdade. A gente tem que ser aberto quanto a isso. O Marcelo fala, a Laila fala, a gente tem aqui algumas dúzias de colegas no Brasil que falam, mas não é algo disseminado falar de pensamento constitucional brasileiro. A gente fala ou de história do direito, ou de história constitucional, mas pensamento constitucional brasileiro não é um tag que está replicado em milhares de trabalhos. Não é. E é bizarro, porque... E é assim que é, né? A gente tem você evita até colocar essa história do pensamento constitucional, porque acaba virando pensamento político. Mas ele está na ciência política, aí está no PPB, né, no pensamento político brasileiro. E a ideia foi mostrar que essa autonomia do nosso pensamento, até criticando os autoritários da época, dizendo, olha, teve sim muita filtragem, teve sim muita recepção desses pensadores europeus, norte-americanos, etc. Assim como daqui X anos vão ver que a gente podem nos criticar, que a gente só fala de Dworkin e Alex, né, que a gente também não filtrou nada, só fica repetindo esses autores. A gente tem que ver que no contexto, tanto da década de 30 quanto da década de 20, é um contexto muito rico, né, de transformação e de erudição desses autores. Né. Eu utilizei muito Campos e Oliveira Viana, mas utilizei muito outros autores, né, mostrar diferentes facetas, quer dizer, peguei o Valdemar Ferreira Martins, exilado em Portugal em 33, se lamentando a ascensão das ideias corporativistas no direito civil, no direito comercial. Então a ideia foi fazer um pouco assim de também muitas crônicas, né, de época, e até correndo o risco de ser muito descritivo e muito contando várias micro-histórias. Acho que se complementou bem no sentido de nos dar uma imagem do período de diferentes áreas, né? Enfim, já falei demais. Do contexto, né, Luiz? Eu acho que isso que você fez é fundamental, né? Porque
Uma outra crítica que os historiadores colocam em relação a uma pesquisa de história do pensamento, que muitas vezes a gente fica lá concentrado nos cânones, né? Então, eu quero estudar Estado Novo, vou estudar Francisco Campos e acabou aqui minha pesquisa histórica, né? O que é que Francisco Campos diz? E, na verdade, a gente esquece esse ambiente no qual ele próprio estava inserido e, supostamente, dos interlocutores dele, né? Esse aspecto que você lembrou agora do Borges Medeiros, quer dizer, aquele conceito que o Skinner coloca do lance, né? O autor ele dá um lance, quer dizer, a obra dele tem um sentido, para além da questão semântica, da coerência interna do livro, mas um sentido político dentro de um contexto, né? Então, a proposta do Borges Medeiros como você falou, no sentido totalmente contrário à ideia de centralização do poder, aquela que foi presente, por exemplo, em 1824, quando a gente teve a previsão do poder moderador. Quer dizer, então, se você perde todo esse ambiente, a própria compreensão do processo histórico fica comprometida, né? Então, é fundamental. E também por esse aspecto, eu acho que as suas escolhas metodológicas foram muito positivas, né, felizes, e que resultou aí nessa grande obra, né, que a gente está discutindo aí. A gente precisa escutar agora um pouco a Laila, né, Laila? Seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Um prazer imenso ler a obra do Luiz, porque são temas que me interessam diretamente, então poderia ficar aqui horas e horas e horas trocando ideia. Muito bom também reencontrar André, Marcelo e o pessoal que está assistindo também. E, bom, é isso, né? O Marcelo até mencionou que no meu mestrado, que não foi publicado, mas quem sabe um dia agora com mais tempo, mas eu pesquisei justamente a intervenção federal no Rio de Janeiro, de 23, e essa mudança de chave, que na minha hipótese, né, na minha tese, é até antes da revisão constitucional, essa centralização do Arthur Bernardes, né? Como se a revisão constitucional fosse uma decorrência também de um processo que já está acontecendo antes, né? E aí eu acho que as intervenções ali da Bahia, Rio Grande do Sul, né, e do Rio de Janeiro foram muito determinantes ali para essa mudança até da interpretação da intervenção federal. Então, sim, são temas que me interessam muito e, de algum modo, eu acho que tratar da Era Vargas sempre envolve uma certa coragem, porque eu comecei na Primeira República e fui para a Era Vargas na década de 30 e ficava muito receosa, porque, por exemplo, essa semana nós tivemos os 67 anos do suicídio do Vargas, né? E aí eu abri meu Twitter no dia e era assim, sei lá, o Ciro Gomes falando que, o grande homem da nossa história. Aí o Lula já tweetou falando da Petrobras. Aí um monte de gente falando, a melhor coisa que ele fez foi quando ele matou o ditador, falando do próprio suicídio e acusando Vargas de fascista. Então é uma história muito viva, né? Assim, nada sedimentada. E eu comecei a pensar assim um pouco como que nós que nos aventuramos a estudar esse período nos arriscamos, né? Porque a gente está atravessando essa história que ainda é muito viva. E, de algum modo, eu fico pensando se também a pesquisa acaba revelando muito de nós, né? O foco que a gente dá, né, para o estudo desse período. E aí você mencionou sobre isso, do constitucionalismo autoritário, né? Você queria entender um pouco, sei lá, as origens até da nossa história, desse constitucionalismo autoritário. E é engraçado porque, no meu caso, e isso está um pouco no livro que saiu agora, me angustiava muito essa dicotomia que existe, eu concordo com você, com o seu argumento do seu livro, entre esses idealistas, né, constitucionalistas, o idealismo constitucional, que, claro, eles se projetam como idealistas também, e de um lado os realistas, que também é uma projeção, né, de, não, eu me importo com o mundo real e os outros estão no plano das ideias, então são muitas projeções, mas parece que essa dicotomia que se repete na história brasileira de
idealismo constitucional, ou um liberalismo, ou uma modernização autoritária, o realismo autoritário. Você tem vários nomes, e claro, não é exatamente a mesma coisa, mas a gente pode colocar em campos, assim. E isso me angustiava muito, eu falei, não é possível que seja só isso, né, que a gente tem que ser ou autoritário, ou um liberalismo né, mais recuado. E um pouco da minha pesquisa foi quando eu fui para o Anísio Teixeira, e aí o pessoal que estava ao redor dele, até o Hermes Lima e outros, eram para entender um pouco esse liberalismo de viés mais democrático, mas também mais centralizador em alguns aspectos, mas que não deixa de ser, eu não uso essa expressão no livro, mas eu acho que é o road not taken, né, um caminho que não foi seguido, porque eles foram presos em 1935 e tiveram que ficar durante uma década ali bem quietinhos, né? Então, eu acho que esse período é muito rico, porque a gente tem o integralismo tem vários aspectos muito próprios, né? Você fala isso no livro, né? Até o corporativismo tem os católicos, né? Com Tristão de Ataíde também, então é uma pluralidade assim de ideias, de grupos, de pensamentos que realmente é difícil assim, a gente conceituar, mas eu concordo que a gente tem essa dicotomia, né, que os grupos, vamos dizer assim, a gente consegue fazer a Primeira República com esses idealistas e o que vem depois, esse realismo autoritário, que foi o que prevaleceu, né, se tivessem ganhado talvez os integralistas ou qualquer outro grupo, talvez tivesse sido diferente, né, os comunistas, enfim, mas então, eu acho que o seu livro, né, tem essa contribuição, concordo com o Marcelo, que essa visão abrangente, porque nós temos pesquisas muito pontuais, né? Você falou do Valdemar Ferreira, a Maria Pia está pesquisando isso, sobre justiça do trabalho, aí tem também o Thiago, que pesquisa, o Thiago Hansen, né, que pesquisa um pouco mais os códigos ambiental, florestal, etc. Aí você tem pesquisas pontuais, mas essa visão panorâmica que você oferece é muito interessante, né? Eu acho que realmente é uma contribuição, porque eu também, quando você fala, é uma coisa que eu queria suprir, né, quando na minha formação, eu também fui construindo isso, né, lendo textos, assim, uma coisa ou outra, mas aí até formar esse corpo, né, na nossa cabeça demora, porque você não tem uma obra também que faça esse resumo. Então, acho que isso do seu livro é bem interessante, vai ser bastante útil aí para os futuros alunos, assim. Então, assim, eu teria aqui, como eu falei, 1000 dúvidas, 1000 curiosidades, etc, etc. Mas acho que 2 pontos, então, rapidamente, também para, se o pessoal também quiser participar. O primeiro deles acho que você até mencionou uma vez para mim, mas só para retomar um pouco isso, o título, né, Revolução Conservadora, porque você está falando sempre de constitucionalismo autoritário, que para mim é mais claro, assim, na minha cabeça, e eu não sei se eu compreendi adequadamente, mas é até um trecho do próprio Oliveira Viana, né? E eu queria entender um pouco a categoria conservador no seu livro, assim, eu não sei se eu estou trazendo também uma referência também que é um autor do período, que é o Gilberto Freire, um certo conservadorismo culturalista, né, que é como normalmente se atribui a característica ao pensamento do Freire. Como é que a gente entende esse conservadorismo na teoria constitucional, né? O que seria esse conservadorismo? Por que é o título, né? Qual que é o significado disso? E essa categoria que eu acho que é muito dúbia, né? Porque eram projetos de muita transformação, né? De muita inovação. Então, eu queria te ouvir um pouco como é que você entende essa categoria aí do conservador ou revolução conservadora, se é para fazer justamente esse jogo dessas contradições. E outra pergunta também, que é mais uma curiosidade, é que também eu achei que a grande contribuição é você ter usado autores, por exemplo, autores que eu não cheguei a ler, né, durante a minha pesquisa. Então, esses livros de doutrina, esses autores talvez menos conhecidos, etc, etc. Então, depois que você fez essa varredura, assim, essa leitura geral, né, como é que você enxerga um pouco
a relação do Francisco Campos e do Oliveira Viana nessa geração, já que você está falando de geração, em que sentido, né? Se de fato, a gente estava falando agora a pergunta do Marcelo, né? Se de fato havia essa interlocução do Francisco Campos e Oliveira Viana com esses autores, né? Que eram autores às vezes até mais regionais, né? De que forma se dava essa interlocução? Se há de fato uma coincidência dos pensamentos? Porque eu acho que o que se destaca, a gente pode chegar a várias conclusões sobre Francisco Campos e Oliveira Viana, né? Sobre o autoritarismo, mas acho que ninguém vai discordar da originalidade ou da criatividade ou da importância, né, desses autores desse período. Mas eles sempre me pareceram, a minha impressão, posso estar errada, muito únicos, né? Muito claro que há muita semelhança, né, nesse período dessa geração, mas eles são autores muito originais, muito autorais, assim. Então, eu queria saber de você como é que você enxerga essa geração, né? E só para concluir esse pitaco aí nos ciclos, só um pitaco, eu também não tenho nenhuma resposta pronta, mas eu acho que tem muito a ver com o que você falou das gerações, né? Porque a geração ela se constrói, são grupos que frequentam faculdades, que um influencia o outro, então eu vejo também esses ciclos no direito constitucional brasileiro como gerações também, né? E as coisas não se perdem de algum modo. Tanto é que, se a gente pensar a Constituição de 34, se a gente considerar, como você estava falando, que em 35 você já tem a Lei de Segurança Nacional e um viés totalmente autoritário, uma guinada autoritária, e é uma Constituição, então, que, de fato, né, durou e teve impactos muito restritos. Mas depois, em 46 e até 88, a gente pode ver em vários artigos retomadas, né, ideias de 34 que são retomadas. Então, as coisas parece que voltam também pela vivência desses sujeitos e ideias que são retomadas e reutilizadas em outros contextos. Mas, enfim, chega, porque senão não tem fim, mas parabéns, é uma obra muito instigante mesmo. Laila, eu não identifiquei 2 perguntas, eu identifiquei umas 6 indagações assim, que eu poderia manipular, né? Então, essa é a parte boa também. Assim, é muito bacana ver que a tese, né, se transformou em livro, e um livro que serve de instrumento, porque é isso que eu queria, sabe? É um alívio ouvir isso, assim, porque eu não queria fazer uma tese, a monografia do professor Luiz, eu queria fazer um instrumento, uma coisa que a gente possa realmente ler de um modo aprazível, sem ser uma linguagem barroca, e servir a diferentes funções. Quer dizer, a gente está aqui com o Lucas, aqui na plateia, estive na banca dele de TCC, que pôde ir além. Ele foi lá discutir questões lá, que o Gargarella diz, que os caras estão falando nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque tinha um instrumento, né, de pesquisa assim, bacana, bem estruturado, para nos contar essa porção de histórias e elementos, né, de conformação. Até o Thiago Hansen, que você comentou, me mandou ontem um manuscrito sobre a Revolução de 32 no Paraná, né, quer dizer, mostrando como os estudantes paranaenses estavam lá imbuídos da Revolução Constitucionalista, etc. Quer dizer, é bacana ver que o texto, né, serve como uma leitura abrangente, e eu morria de medo, realmente, que a tese fosse muito descritiva e não fosse uma tese, né, fosse apenas contar a história no fim. Isso não teve nenhum problema nesse sentido, não foi nenhum perigo que ocorria em termos de tese do direito, né, mas de mostrar realmente esses percalços, assim. Então, eu acho que, assim, respondendo até, não as perguntas inicialmente, mas as primeiras indagações lá, quando a gente fala, assim, dos realistas e idealistas, né, acho que é importante até para a plateia mais ampla perceber que não são 2 grupos, né, não são 2 partidos, não são 2 coletivos, né. Quer dizer, a ideia de idealistas e realistas, ela é basicamente cunhada pelo próprio Oliveira Viana. Né, o Oliveira Viana, vamos dizer assim, que sai com esse esquema dicotômico, né, esse esquema binário. Então, o Oliveira Viana, eu acho que ele é muito feliz nessa descrição, por mais que seja uma autodescrição de época, né, uma representação do que ele percebe, assim, de processos históricos brasileiros. Só que acontece que o Oliveira Viana é um nome da direita, assim, dessa época racista, cheio de autoritarismos ali presentes, né? Essa nomenclatura, ela é meio que
passado à frente, principalmente pelo Gildo Marçal Brandão, que é um comunista, de carteirinha. E eu comecei a me dar conta, bom, se Oliveira Viana e o Gildo estão manipulando esses conceitos, o Gildo nos anos 2000, na tese de livre docência, por que não fazer mais um pouquinho, né? Porque eu não estava preocupado, realmente, em criar conceitos, e, vamos dizer assim, cunhar o meu conceito de não são mais idealistas, mas são idealistas orgânicos, instrumentais, burocráticos. Eu não estava preocupado, vamos dizer assim, em vir com a sacada do conceito mais depurado, porque eu saí meio que com asco da teoria do direito depois do mestrado, assim, que hoje já está se desfazendo. Mas, assim, tinha realmente uma insatisfação em criar conceitos megalomaníacos que não levam a lugar nenhum. Eu pensei, eu não preciso criar um conceito. Eu posso realmente demonstrar, reunir a documentação, demonstrar uma série de processos e criar um instrumento de pesquisa que escreve uma série de histórias soterradas, né? Então, essa foi a principal, assim, o principal objetivo singelo, assim, eu vou me dedicar a isso em vez de, entre aspas, perder tempo em criar conceitos que eu não achava que precisava, assim. E a própria ideia, assim, de revolução conservadora, ela também não é um conceito, assim, prontíssimo e acabado, ela é uma provocação, né? O título tem duas provocações: a revolução que conserva e o constitucionalismo que é autoritário, né? São dois paradoxos aparentes, vamos dizer assim. Então, a ideia foi dar uma chocada, realmente. Então, e tem cumprido seu papel. Eu já fiz palestra em Santa Cruz do Sul aqui, que me chamaram de bolsominion, porque leram o título e disseram, nossa, veja, os conservadores dando palestra. As pessoas não leem, né? Ninguém quer ler nada, né? Então, é bacana porque dá essa chocada, né? Se vê na Amazon e diz, pô, o que é esse livrinho laranja aqui? Então, era muito mais assim o interesse, assim, de livro tem que dar um soco, né? Ter um punchline, assim. Mas por mais que seja defensável, obviamente, a ideia de que é uma revolução de 30, que ela conserva no sentido de que ela quer manter íntegro o Estado Nacional, né? Ela se vê ainda a Primeira República como uma experiência que pode ser uma experiência de criar fissuras, de trincar e explodir realmente o país, virar 3 Brasis, 5 países, etc. E tanto é que o livro clássico do Campos é O Estado Nacional, não por acaso, porque a era dos nacionalismos, porque há um medo, né, de que o federalismo brasileiro se transforme num jarro trincado, que uma hora vai explodir, que uma hora vai se despedaçar. Então, há todo vamos dizer assim, uma construção centralizadora que, por mais que a Constituição do Estado Novo seja a Constituição Federal de 10 de novembro, ela não é federal, ela é unitária, ela se diz federal. Ela queima as bandeiras dos estados, ela dissolve o parlamento e ela estabelece, na verdade, interventorias que respondem à União, né? Responde ao Estado Federal unitário. Quer dizer, então, esse é o ponto da revolução que conserva. E a outra resposta conceitual para esse título é a seguinte: é a época, né, de antiliberalismo, né, então a época que o Schmitt bem descreve, né, de decadência das democracias parlamentares, ascensão do comunismo, ascensão do nazismo e do fascismo, e aqui vira um caminho do meio, né, vira uma terceira via, né, no sentido de que é um Brasil não liberal, ou liberal no Código Civil, vamos dizer assim, liberal para algumas questões civilistas, mas para todos os fins é não totalitário e abraçando um projeto autoritário muito bem definido, né, corporativista, mas não fascista, né. Por mais que o Campos tenha mais do que uma paquera com o fascismo, o Góes Monteiro, o Dutra façam uma linha pró-eixo, né, junto com o Filinto Miller, por mais que tenha o integralismo, né, um fascismo tropical, e outros movimentos, como a Legião Cearense do Trabalho e outros movimentos fascistas em Minas, no Nordeste, por mais que te tenha, vamos dizer assim, essa confluência de ideias fascistas dentro e fora do direito, o Brasil do Estado Novo é um Estado autoritário, não é um Estado totalitário. E essa divisão, para mim, ela é central, no sentido de que a Revolução Conservadora ela é antiliberal, ela é anticomunista e ela é antifascista. Por mais que ela tenha, obviamente, elementos fascistas, que a própria ideia de corporativismo tem ali uma tintura fascista, isso se dá em institutos, isso se dá em alguns conceitos, não com um Estado, com uma legião fascista por detrás, com um partido fascista,
essa ideia, né, de falange cristã, como tem na Espanha, como tem na Itália, como tem em outros lugares. Então, um pouco essa, vamos dizer assim, a moral da história, né? Então, eu procurei fazer um título que não fosse tão de tese, assim, né? A tese era Transformações do Pensamento Constitucional Brasileiro, a história intelectual dos juristas da Era Vargas 3045. Então, eu pensei, isso não é um título de um livro, né? Um livro não pode ter 14 palavras. Então, foi a ideia de ter esse jogo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, no que você falou também no começo da fala, que é essa questão do liberalismo dessa época, eu acho que a sua tese ela contribui assim sobremaneira para a gente entender que de 30 a 37, a 36, nós temos uma história não contada desses diferentes liberalismos, né? Nós temos ali uma miríade de projetos liberais, comentaste, né, do Road Not Taken, né? Eu comentei de projetos constitucionais esquecidos, que eu, sendo bem franco, não consegui descortinar todos esses liberalismos. Até conversava com Paulo Ritt, da Ciência Política da USP, e ele comentou essa fraqueza ali no meio do livro. Faltou mostrar quais são esses vários projetos liberais propriamente ditos, e isso é uma tese por se fazer, e são tantas influências e elementos que é difícil ver, né? A gente só percebe a Comissão do Itamaraty, a Constituinte, o Levi Carneiro, o Temístocles, que a gente vê o panteão, assim, mas tem todas umas camadas, assim, não ainda elaboradas, desses diferentes liberalismos, desse recorte bem específico, assim, que vai, vamos dizer assim, de 27 a 36, né, que é o pós-revisão de 26 e o pré-Estado Novo, assim, que a gente poderia pegar muitos autores de São Paulo, principalmente, eu elencaria, assim, Sampaio Dória, João Arruda, Ernesto Leme. Acho que o liberalismo passa por uma matriz uspiana hoje, né, e também por Assis Brasil, aqui no Sul, para perceber esses matizes. Eu acho que essa é uma história não contada, que eu rascunhei, assim, joguei algumas questões, né. Então, acho que isso a sua tese, ela acho que ela vai nesse sentido de mostrar esse período ultra específico do 35, 37, ali 34, e essas diferentes trilhas que nós não trilhamos, né, com o perdão da redundância. E se a gente pensa em Anísio Teixeira, a gente não pode esquecer que o Francisco Campos também foi, né, o reformador do ensino, né, não só no âmbito nacional, quanto no âmbito estadual, durante o governo Arthur Bernardes, se não me engano. Então tem todo um grupo que não é esse grupo, né, que é Mário Casasanta, que é Capanema, Drummond, Campos, e todo um grupo que também, de certa forma, fica esquecido na história de Minas, né? Tem coisas que a gente sabe por osmose quando a gente é do Estado, né? E eu sei porque tem muita coisa que eu estou aqui à direita, aqui a 10 metros, aqui a rua, a Avenida Getúlio Vargas, né? Porque aí tem coisas que a gente sabe porque elas chegam até nós, né? E às vezes de outro estado a gente não tem tanto acesso, assim. Então, nem sei mais onde é que eu estou das perguntas, mas acho que tentei fazer essa resposta, assim, dessas diferentes preocupações, assim, que cercaram a tese. E só mais uma questão, assim, essa questão dos autores esquecidos, para mim, foi muito central, né? De não ter hierarquia, de ver quais livros são bons, independentemente até eu poderia ser criticado metodologicamente por livros que não tiveram impacto, né? Livros que são livros com tiragem limitada, com tiragem regional, e dali para adiante. Mas foi muito interessante ver autores do Maranhão, de interior de Minas, Manaus, Belém e outros lugares. Assim, a gente percebe, por exemplo, quando a gente começa a cavar a fundo, que um Joaquim Luiz Osório, que era um castilhista aqui do Sul, de Pelotas, ele se correspondia com o Clóvis Bevilacqua, mensalmente. Quer dizer, ele se comunicava com o Recife, com o Ceará, de modo natural, o extremo sul aqui do país. Quer dizer, a gente percebe que autores como Monte Arraes, do Ceará, era consultor jurídico do Borges, aqui em Porto Alegre. Quer dizer, essas distâncias regionalistas que a gente tanto começa a sedimentar automaticamente, são nossas, são na nossa cabeça. A gente se acha muito conectado.
no nosso smartphone. Quando a gente começa a ver, é o José Isidoro Martins Júnior, da Escola do Recife, que o Marcelo conhece tão bem, fazendo prefácio para o Alfredo Varela, em 1899. Quer dizer, eles estavam muito bem conectados no intra-elites pós-imperial. E é isso que eu tentei perceber, assim, esses diferentes microelementos de relacionamento, por mais que eu não tenha pego cartas desses 90 juristas. Né? Isso seria uma loucura, assim. Mas a ideia foi ver realmente como esse regionalismo não é tão regional assim, quer dizer, essas elites estavam em constante troca e debate enfim, e se correspondiam e se liam, então era um ambiente muito, muito frutífero, né? Mesmo que não fosse num Brasil integrado, em termos de infraestrutura, de comunicação, etc. Então, foi muito bacana não ser São Paulo cêntrico ou Rio de Janeiro cêntrico e de dizer, não, aqui nós temos um centro do país e mostrar, olha, as ideias estavam ali, como as ideias vinham da Alemanha e também não passavam pela alfândega, não pagavam pedágio e não estavam se comunicando, né, estavam transitando. Então, essa ideia, né, de flow of ideas foi o imperativo, assim, de mostrar, bom, vamos ver como essas ideias estão transitando, né. Então, até fui recentemente na biblioteca do Miguel Reale, que está aqui no estado, e a gente tem livros dedicados lá, pelo Vidal Cesarini Sforza, né, que são fascistas da década de 30 e 40, que depois se transformam em grandes filósofos do direito, até com muitos méritos, com obras muito importantes. Tem dedicatórias ali de 46, de 48, né, há todo um trânsito de ideias no sentido de que o campus estava lendo, por exemplo, Hans Frank, né, que é também chamado de o açougueiro da Polônia, que foi o governador-geral da Polônia de 39 a 45, né, responsável por Auschwitz, por vários campos, e o campus tem na biblioteca dele o Tratado de Direito Nacional Socialista de 35, do Hans Frank, da época que ele era professor em Heidelberg. Então a gente vai vendo como as ideias estão em todo lado, né, ideias argentinas, alemãs, fascistas italianas, e dentro do Brasil esse trânsito é muito maior do que a gente intui, né, é muito maior do que a gente imagina. Se a gente passa a palavra para o André. Satisfeito, Alane? Marcelo, teria alguma pergunta mais? Algum questionamento? Não. Acho que ele falou bem. Essa questão que a Laila perguntou, ele comentou agora no final, né, da interlocução entre os autores, também foi bem interessante, né? Porque acho que esse é o desafio, né, de toda pesquisa também, ver quem está falando com quem, e é isso. Bom, eu vou abrir, então, aos participantes que quiserem fazer alguma pergunta ao professor Luiz. Teria alguém que gostaria de fazer algum comentário, que conseguiu ler a obra? Bom, e se não tiver ninguém, eu mesmo vou fazer uma pergunta, viu, Luiz? Porque, ao começar a ler a sua obra, eu fiquei extremamente interessado no prefácio do professor alemão Dieter Grimm, num trecho que é extremamente impactante, porque ele sugere algumas ideias, alguma reflexão que, inclusive, pode ser depois desenvolvida por outros pesquisadores, outros estudiosos. Aqui no prefácio dele, que inclusive está em 2 versões, né, um em inglês, depois eu confirmei, e outro em português, ele fala o seguinte: o livro abre as portas para uma comparação iluminadora entre a experiência brasileira com o desenvolvimento atual em países como Hungria e Polônia, no caso da União Europeia, Turquia e Rússia, o regime de Singapura e o Brasil contemporâneo e até mesmo, em certa medida, os Estados Unidos. E aí, depois, em seguida, ele diz que, né, o livro ajuda a entender melhor essas tendências que surgem na transformação de um regime, de uma democracia por uma ditadura ou vice-versa, e possibilita estudos comparativos que prometem colocar o desenvolvimento contemporâneo em muitas partes do mundo sob uma perspectiva mais ampla. E aí, deixa eu contextualizar para quem não leu esse prefácio. Ele começa dizendo que
que existe uma crise democrática, né, atual, etc. Né, aqui, deixa eu achar. Bom, é isso, ele fala no contexto de uma crise democrática atual nesses países, e fala que, olha, de alguma forma, a leitura do livro permite ver que esse tipo de transformação já teria, pelo menos nessa perspectiva de história cíclica que o Marcelo colocou, alguns pontos já estariam presentes na história constitucional brasileira ali na década de 30. E aí, veja, acho que isso é um ponto interessante para a gente refletir também, né? O que você acha que que tipo de contribuição esse período, inclusive em termos de pensamento constitucional, também de história das ideias, pode dar para o momento atual? Aqui eu lembro, inclusive, que ano passado, isso está para ser publicado, nós mandamos para a editora um livro que eu organizei, uma obra coletiva com diversos autores, inclusive autores europeus, sobre a crise da democracia atual comparada com a crise de Weimar, né, da República de Weimar. Foi uma série de reflexões que mostraram muito bem que, de fato, como você falou, de tempos em tempos a gente tem, né, uma série de elementos que vão reaparecendo. E a história, muitas vezes, é muito semelhante em diversos pontos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho sim, André, nós temos se tem uma coisa ou duas que eu verifiquei assim, em termos mais analíticos na tese, é que o Estado Novo, o Estado Novo, e vamos dizer assim, essa primeira etapa da Era Vargas, de modo geral, ela vamos dizer assim, a explosão autoritária. Né? É o autoritarismo frontal, é o autoritarismo dogmático, é o autoritarismo de peito aberto e de carro na rua. Então, vamos dizer assim, ele cristaliza um pendor autoritário da Primeira República numa época em que isso era aceitável, numa época em que isso era, inclusive, visto como moderno. A gente não pode esquecer, né, que nos anos 20, o fascismo, acreditem se quiser, era tido como um dos grandes sistemas políticos modernos. Não no Brasil, porque o Brasil, tupiniquim, era visto nos Estados Unidos como um ideal de modernidade, era visto em vários lugares do mundo, se não na maioria deles, como um lugar onde se resolviam as coisas de um modo não liberal e não comunista. Isso vai azedando conforme a Itália entra na guerra, perde a guerra, persegue os judeus, persegue, vamos dizer assim, um endurecimento do sistema, até pelo espelhamento com o nazismo, que é posterior ao fascismo. O nazismo começa em 33, grosso modo, e o fascismo é gestado mais de 10 anos antes. Enfim, qual é a grande questão aqui? Que a Era Vargas, ela é, então, esse autoritarismo explícito, né, em que as pessoas, nessa época, por exemplo, nós temos um Afonso Arinos, tido como um grande liberal, com textos antissemitas, um Pontes de Miranda com textos arianos, e dali para diante. Então, é uma época em que não tem problema, vamos dizer assim, falar sobre esses temas abertamente. Qual é a grande questão que eu identifiquei? É que, no regime militar, esse pendor autoritário não é uma explosão como foi na década de 30. Existem tentativas de sofisticação e de ser mais, não diria brando, mas mais camaleônico. Quer dizer, em vez de um TSN, vamos julgar nas cortes militares. Em vez de abolir os partidos políticos, bipartidarismo. Em vez de queimar as bandeiras dos estados, deixa elas lá. Então, há, vamos dizer assim, um autoritarismo já suited for, né, já adequado para um contexto de já meados da Guerra Fria. Então, quando a gente percebe hoje, Estados Unidos, Hungria, Polônia, Brasil, de novo há o processo, né, da sofisticação cibernética, de sempre trabalhar com o limite da liberdade de expressão, né? E agora, no nosso momento atual, o atualíssimo do tempo presente, agora com o autoritarismo, de fato, saindo do armário num arrobo. Mas é um processo também, né, de sofisticação, da sofisticação e da instrumentalização das liberdades democráticas para fins que atentam contra, né, o Estado democrático de direito.
Então, para mim, nesse sentido mais da ciência política, da comparação constitucional, eu acho que uma das chaves de leitura está nessa ideia, né, de um autoritarismo cada vez mais subterrâneo e camaleônico, né? Para quem como eu, que é jovem, que nasceu em 90, que cresceu nesse mundo, entre aspas, mais calmo, mais pacificado, e a gente vê essa eclosão autoritária no Brasil e no mundo com muita força, é o que que eu não imaginava na minha adolescência, por exemplo. Dessa forma, com essa velocidade, né, nesse mundo já globalizado e, como a gente queira chamar, globalizado, mundializado, neoliberal, liberal, etc. Então, a gente percebe que voltou, né? Que esses monstros do armário, essas obsessões que eu tinha desde jovem, sabe-se lá por quê, que eu achava que eu não ia me deparar tão cedo, estão aí de novo. Então, é curioso eu ter feito um trabalho eminentemente técnico. Em 2014 e 2015, eu não pensava que ele ia ser entregado assim, que nem pão quentinho, assim, toma, que é isso aqui mesmo que tu precisa, Brasil. É realmente muito curioso ver como esses processos, por mais que a gente não possa ou não deva, talvez, falar em ciclos, a gente não consegue não sonhar com ciclos, né? A gente não consegue não ver os ciclos. A gente pode nomear como nós quisermos, mas o fato é que há esse subterrâneo autoritário, né, que quando revolve parece que o fundo do nosso oceano, do nosso Guaíba aqui, volta esse sedimento como se ele não tivesse nunca saído da superfície, né? Enfim, acho que a reflexão ela se dá um pouco nesses termos. Assim, se a gente pensa, por exemplo, na tese, na dissertação do Rafael Peixoto, né, que foi um dos textos que me inspirou a escrever esse livro dessa forma, né, de usos da Constituição, né, que é uma questão que nós, constitucionalistas, temos que nos endereçar. É isso, são os usos da Constituição, não importa que Constituição. Quer dizer, a gente tem, por exemplo, eu descobri um texto do Aleomar Baleiro, de 44, uma aula dele na Faculdade de Direito, na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, né, atual UFRJ. Ele, né, que depois viria a ser uma figura conservadora, ele, em 44, nessa aula, ele está ali falando com muita ira, né, contra esses realistas autoritários como Oliveira Viana, em 44, já no ocaso do Estado Novo, e colocando já uma porção, vamos dizer assim, de restrições, etc., para depois embarcar no regime militar também. Então, a gente vê muito isso no Brasil, que cada época a gente tem a transformação do pensamento constitucional e esse transformismo dos juristas. Essa é uma crítica que eu faço de modo bem contundente na última página do livro, se eu não me engano, que eu falo, olha, eu falei aqui durante 250 páginas das transformações do pensamento constitucional brasileiro, e por baixo disso tudo a gente tem o transformismo dos juristas e desses usos da Constituição. E acho que isso que é fundamental. A gente vê que essas manipulações que a gente acha, às vezes, tão atuais, não são. E mesmo coisas cotidianas, por exemplo, a ideia, né, que nós temos de que nós somos os primeiros, a primeira ou segunda geração a falar de flexibilidade na aplicação da lei, Zagrebelski, fulano, ciclano, a maleabilidade da Constituição para aplicar direitos fundamentais. Os autoritários falavam a mesma coisa na década de 20 e 30, a partir de Jerome Frank, de Cowley Welling. Eles aplicavam o realismo norte-americano para dizer que o Vargas podia bender, né, podia torcer a Constituição de acordo com as diretrizes do Estado Novo, com o espírito público do novo regime. Quer dizer, tem mais de um autor que comenta claramente dessa ideia de flexibilidade do novo direito do Estado Novo, que não foi, vamos dizer assim, amadurecido, mas a gente pode pensar em Anor Butler Maciel, que era um integralista importante aqui em Porto Alegre, que foi procurador-geral do Estado. Pode pensar no Júlio Barata, que era um autor manauara, se não me engano, no próprio Campos, no Castro Nunes, ministro supremo de 40 a 49, tem um livro chamado O Espírito Público Fora dos Partidos Políticos, uma publicação do DIP, é o único livro que eu não consegui rastrear. Então, assim, nós temos essas vamos dizer assim, esses usos, essas aplicações que nos perseguem até hoje. Onde nós estamos que não nesse lugar, né, que a Constituição acaba servindo para qualquer tipo de interpretação, né? Então, enfim, essas são
vamos dizer assim, essa talvez seja a principal contribuição que eu identifico, né, de como no Brasil nós temos uma dificuldade estrutural de respeitar o que está escrito em algumas cláusulas constitucionais singelas. A gente tem que fazer um circo para dizer que ela não diz isso que ela diz, né? Exatamente. Não, e a contribuição, Luiz, é, de fato, muito importante nesse aspecto, para nos mostrar toda essa outra, esses outros vieses, né, e inclusive essas transformações por que passa o pensamento constitucional nesses momentos, né, e aí, em termos de direito comparado, você também pode traçar todas essas comparações. O Marcelo falou muito bem da interpretação, já que você falava em interpretação elástica, né, do que se tem tentado fazer com o artigo 142 da Constituição de 88, né? Então, a gente, ou seja, mais uma contribuição importante do seu livro, né? Como, às vezes, esse tipo de interpretação é adotada também numa perspectiva de, né, um pensamento autoritário nessa linha, né? André, deixa eu só ler um trechinho aqui. Claro, claro. De um livro de 38, tá, intitulado O Espírito da Nova Constituição, do Júlio Barata, que, se não me engano, é do Amazonas. Ele diz o seguinte, abre aspas, quando asseveramos que a Constituição de 10 de novembro é uma adaptação da lei à realidade brasileira, dissemos implicitamente que ela é uma Constituição plástica e que nos assegura, dentro de normas gerais fixas e imutáveis, uma evolução permanente, consentânea e acorde com o nosso natural progresso. Veja, ele fala de Constituição plástica, mas que segue normas gerais fixas e imutáveis. E aqui se acopla até na minha tese sobre a geração de 1870 e do positivismo, dos evolucionismos, ele acaba dizendo evolução permanente e de acordo com o nosso natural progresso, né? Um progresso talvez kantiano, a ideia de progresso, né? Darwinista, spenceriana. Então, assim, para mim, e isso é um autor absolutamente esquecido. Esse é um autor até que eu sempre vou num sebo aqui em Porto Alegre, que eu conheço os donos desde que eu sou o Luizinho, desde que eu sou criança, e eu vou tanto lá que eu já sei onde estão todos os livros, eu sei que não tem nada muito novo para eu dar uma olhada. E um dia eu olhei assim, pensei, o que é esse livrinho assim, desse tamanho, verde, assim, pensei, o que é isso? Eu olhei assim, Júlio Barata, O Espírito da Nova Constituição, e esse livro me ajudou muito a ter novas leituras, assim, fugir um pouco do Campos, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, etc. E foi o completo acaso, assim, se eu não encontrasse ali, eu acho que eu não encontraria em lugar nenhum, assim, esse livro, porque tem alguns livros que tem um exemplar na FRJ, um no Supremo, ou em nenhum lugar, assim. Então, eu segui um pouco essa aleatoriedade, assim, falta de hierarquia. Muito bom, Luiz, acho que tanto você como a Laila, vou voltar a falar aqui do livro da Laila, né, Laila, recém-lançado também, sobre essa história do pensamento jurídico, Era Vargas. Acho que vocês estão de parabéns, tá? Produziram duas importantes obras, sabe, extremamente acadêmicas, pesquisa de qualidade, coisa que, de fato, a gente está precisando, tá? Especialmente no direito constitucional, né, que a gente vive aí, de uns anos para cá, essa pletora aí de manuais, de concurso e coisas voltadas para o treinamento e a gente muitas vezes deixa de refletir sobre a nossa própria história, das ideias constitucionais, coisas que nos ajudam muito mais a interpretar a nossa atual Constituição do que esses diversos manuais que vendem muito, mas falam muito pouco sobre o que de fato é o direito constitucional, né? Então, Laila e Luiz, acho que vocês estão de parabéns, né? O elogio, de fato, é verdadeiro, né? Acho que vocês fizeram aí trabalhos importantíssimos que vão servir para muita coisa ainda daqui para frente, em termos de reflexão do nosso direito constitucional, tá? E Laila, vamos ver uma oportunidade da gente discutir o seu livro aqui, né? Inclusive trazer, se for o caso, o professor Cristiano e o pessoal que faz parte aí desses grupos de reflexão sobre história constitucional. Tá bom? Ótimo. Aí o pessoal Marcelo e Luiz também voltam para a gente continuar esse debate. Com certeza, com certeza. Está vendo onde o seu livro? Na Amazon eu vi que não está.
Tá só na livraria da editora UNB, mas eles estão com algum problema no site, qualquer coisa me manda uma mensagem. E aí eu tô com alguns exemplares ainda, porque eles estão com algum problema de distribuição no site. Mas, porque acabou de sair do forno, né, Laila? Tem isso também, acho que foi semana passada. Para ser aí. Isso, mas me passa seu endereço que eu envio as cópias, pelo menos uma que eu tenho aqui comigo. Tá. Pessoal, então, acho que é isso, né? Se ninguém, não sei se cada um quer dar a última palavrinha, Luiz. O Lucas tem uma pergunta, acho, André. Eu tenho uma pergunta. Ô Lucas, desculpa, Lucas. Imagina, professor. Primeiro, é um prazer ver o Luiz e a professora Laila aqui de novo. Ambos estiveram na minha banca de TCC, orientada pelo professor Rafael, então eu fico muito feliz em revê-los agora nesse momento. Eu só tenho um rápido questionamento, na verdade. Primeiro, o professor Luiz sabe da minha admiração por ele, pelo livro também, que para mim, que é um aluno que está saindo da graduação, cumpriu plenamente com o papel que ele mesmo afirmou aqui, de ser legitimamente um guia para a gente, e tem um material ali muito rico, principalmente nesse ponto que foi ressaltado aqui pela professora Laila, de autores do direito constitucional que são esquecidos, mas que tem um conteúdo, uma importância muito grande dentro do contexto brasileiro, que a gente efetivamente acaba não vendo na graduação, que é a nossa história constitucional e a importância disso para o processo de formação de futuros juristas. Mas o meu questionamento aqui, professor Luiz, é especificamente em razão da questão do poder moderador e do artigo 142, que sempre retorna aí de alguma maneira nos debates, né? E é engraçado, porque aparentemente todo mundo aparentemente já disse que isso, que a interpretação de que as Forças Armadas são poder moderador, isso não existe, isso não cabe no contexto da Constituição de 88. O Supremo já tocou nesse ponto, afirmando também de que a interpretação de que se faz do dispositivo não é essa. Outros grandes professores e constitucionalistas também já ressaltaram isso. Então, aparentemente, não falta nada, mas sempre esse debate vem à tona e algumas pessoas acabam reforçando de que é possível fazer uma interpretação de que as Forças Armadas são ali um poder moderador. Então, o meu questionamento é, visto que esse debate sempre é trazido à tona, o que falta fazer para efetivamente convencer de que, olha, não é possível e não é cabível essa interpretação no contexto da Constituição de 88? Obrigado pela palavra, professor André. Eu daria uma bom te ver novamente, saudações, espero que não tenha flashes da banca comigo com a Laila aqui, né? É sempre tenso. A grande questão, assim, eu não responderia de uma forma dogmática, porque eu não sou um doutrinador, né? E nem quero ser. Eu responderia da mesma forma que eu coloco no livro, quer dizer, parece que a cada 5 anos a gente está trocando o artigo que supostamente é problemático e aberto a esse tipo de discussão. Agora é o 142. Alguns anos atrás era outro, daqui a 5 anos vai ser... Tem dias que eu tenho medo de abrir a Constituição e ver na parte de direito tributário elementos para um Estado autoritário, quer dizer, isso são os usos da Constituição, isso é um oportunismo constitucional, para dizer o mínimo. Né? Então, eu não vejo isso como como se a Constituição de 88 tivesse salvaguarda para esse tipo de medida, quer dizer, por que nós estamos discutindo isso em termos tão dogmáticos quando não faz nenhum sentido? Não faz nenhum sentido. A Constituição é feita para evitar exatamente, se a Constituição tem uma finalidade para evitar isso que você está colocando do artigo 142. Quer dizer, então, é muito maluco assim, perceber que parece que a cada X anos a gente está escolhendo um artigo que supostamente é polêmico e controverso, quando isso é uma fumaça, né? Isso, na verdade, é embarcar na discussão do voto impresso, quer dizer, que eu não vou nem entrar no mérito, mas, assim, não é essa a discussão. Essa discussão não existe. A discussão é uma pletora de outras crises dentro de outras crises, né? Que parece aquelas bonecas russas que uma está dentro da outra, né? Tem uma crise dentro da outra, que nem as bonequinhas, e está discutindo a folha que eu dava no outono, né? Então, esse é o ponto. Enfim, acho que não sei nem se cabe a gente se avolumar assim numa discussão
de corpo e alma, quando a gente deveria estar discutindo outras coisas, né? Quando a gente deveria estar discutindo tantos elementos de crises mais reais, mas, obviamente, isso é um não doutrinador falando, né? Obviamente, quando a gente se vê diante dessas coisas, a gente tem que escrever livros sobre, tem que se endereçar, tem que defender pontos de vista, porque senão alguém o fará. Mas eu vou dizer, eu fico assim, quando eu me vejo diante dessas questões anacrônicas e oportunistas, me dá sono, me dá preguiça, porque é assim, por que diabos, né? Desculpa responder de forma tão vulgar, uma pergunta técnica, mas assim, realmente difícil de entender, realmente. E acho que isso a gente tem que sublinhar também no debate constitucional, né, de que a dogmática também não precisa responder a cada pergunta que não tem nenhum sentido, em certo sentido. Luiz, você que conhece muito bem o Lênio aí do Rio Grande do Sul, o Lênio tem falado muito isso há alguns anos, né? Voltamos a precisar falar o óbvio, né? Ele costuma falar muito isso, né? O óbvio, o lulante, a gente precisa voltar a falar sobre isso. E eu convivo bastante, eu tive com o Lênio essa semana, e é isso, às vezes a gente tem que voltar ao básico, né? Quer dizer, e ao básico no sentido de que nós não precisamos nem ter doutorado, né? Só bom senso, né? A gente é que nem essas questões, né, vamos acabar com a polarização polarizando, né? Vamos participar da última polêmica mais premente, mas eu sou contra a polarização. Né? Então, é um pouco esse o jogo, né? E eu acho que o Lênio tem muitos pontos positivos nesse tocante, né? De dizer, bom, por que nós estamos discutindo essas questões? Quer dizer, qual é a dificuldade de aplicar a lei e respeitar que esse artigo não fala sobre isso? Né? Na verdade, nós estamos torcendo a Constituição muito mais que o pessoal dos anos 30, que simplesmente fez uma nova. Pessoal, acho que é isso, né? Todos satisfeitos, acho que foi ótimo. A gente poderia ainda continuar esse debate aí, porque é tanto assunto, né? Um vai emendando o outro. Mas a minha recomendação a todos é que leiam o livro, os livros, né? Tanto, vou até repetir aqui, Revolução Conservadora, do Luiz Rosenfield, Constituição, Educação e Democracia, Transformações na Era Vargas, da professora Laila. Né? É isso. Alguém quer dar mais alguma palavra final? Professor Luiz, professora Laila, professor Marcelo? Queria só agradecer, André. É um prazer estar contigo novamente, aí 10 anos depois. Laila, Marcelo, Glauco, Lucas, obrigado aí pela força, pelo debate, enfim, por me aguentar aí falando a noite inteira. Foi muito bacana, é sempre bom a troca e ver, né, esses projetos, né, de novas pesquisas, tocando em outras questões que a gente precisa tanto. Fica meu mais sincero agradecimento. Obrigado, Luiz. Laila? Agradecer também, eu acho que foi ótimo o debate e vamos dar sequência, né? Porque acho que é isso, a Era Vargas é infinita. Os debates ali são importantes, né, para o que a gente vive hoje, são muito importantes ainda. Então, acho que a gente vai ter que revisitar esses temas todos ainda muitas vezes. E é ótimo reencontrar os amigos. Até a próxima. Obrigado, Laila. Professora Andréa, oi. Posso falar só um detalhe, Adriana? Adriana, sim. Oi, Adriana. Tudo bem? Adriana é nossa colega do grupo de estudo. Eu fiquei muito curiosa e espero que o professor Luiz e a professora Laila se animem e junto com mais quem se habilitar, façam esse novo livro a respeito dessa lacuna que vocês tanto identificaram aí, que existe ainda, que tem uma grande promessa para nós, porque agora eu fiquei muito curiosa, eu sou uma pessoa curiosa, fiquei aqui querendo saber como é que vocês vão suprir essa lacuna aí através de um livro conjunto, tá bem? Muito obrigada pela participação de todos, viu? Obrigado, Adriano. Valeu. Marcelo? Bom, só agradecer aí a Luiz em particular e a Laila, né, pela estarmos aqui discutindo esses temas, a você também, André, por ter organizado o nosso encontro aí aqui no grupo sobre o tema tão fundamental, e aos demais colegas, pesquisadores, pesquisadoras, alunos e alunas, pela tarde aí de muito aprendizado, né, que a gente teve,
ao menos eu tive. E acho que todos valeu. nós, Marcelo, todos nós. Foi ótimo. Parabéns. Foi ótimo mesmo. Pessoal, então é isso. Obrigado a todos, obrigado pela participação, aos professores. Boa noite e bom final de semana. Valeu, André. Um abração. Obrigado. Tchau, tchau.